O rico cada vez mais rico no Brasil. Jorge Paulo Lemann e seus dois sócios bilionários nas lojas americanas, eles ficaram 42 bilhões de reais mais ricos desde que a Lojas Americanas admitiu uma fraude contábil de cerca de 40 bilhões de reais e perdeu 99% do teu valor de mercado. O patrimônio de Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira foi atualizado nesta semana pela revista Forbes. Juntos, eles têm um patrimônio de 202,15 bilhões de reais. Lemann com um patrimônio de 91,81 bilhões, Telles 60,82 bilhões e Sicupira 42,52 bilhões. Eles estão entre os 5 brasileiros mais ricos da atualidade. Dias depois de a Forbes divulgar os valores de 2022, as Lojas Americanas anunciou que sua contabilidade havia sido fraudada. Já em janeiro de 2023, a empresa admitiu que, por um longo período, suas contas haviam sido manipuladas para indicarem lucro quando, na verdade, amargava prejuízo. A fraude, segundo a própria Lojas Americanas, superou os 40 bilhões de reais. Desde que ela foi revelada, uma ação das Lojas Americanas, negociada na Bolsa de São Paulo, perdeu mais de 99% do seu valor. Só na sexta-feira, dia 30 de agosto de 2024, caiu mais 3,8%. Apesar de tudo isso, Lemann e seus sócios ficaram 27% mais ricos. Quando você tem esse volume de dinheiro, as alocações que você faz dificilmente não são rentáveis. Até mesmo no caso das americanas, eles não perderam dinheiro nenhum. Pelo contrário, ganharam antecipadamente com as fraudes. Quem disse isto foi o economista Wesley Cantel, presidente do Instituto Economias e Planejamento. Já Natalie Begin, que ela é economista e integrante do colegiado de gestão do Instituto de Estudos Socioeconômicos, conhecido como INESC, concluiu que os ricos ficam mais ricos porque a maior parte de suas rendas elas não são tributadas pelo governo e seu patrimônio ainda é remunerado com altas taxas de juros. Também Viviana Santiago, diretora executiva da Organização Internacional Oxfam, ressaltou que Lemann e seus sócios ganharam com as americanas. O que eles ganharam nunca foi tributado pelo governo, pois são dividendos e são isentos, já que os trabalhadores das americanas e outras empresas recebem pelo seu trabalho, é tributado mensalmente. A diferença contribui para uma sociedade cada vez mais desigual, disse ela. Sistemas econômicos, financeiros e fiscais estruturam uma alta concentração de renda, possibilitando com que essas pessoas que já são ricas, elas se tornem cada vez mais ricas. Porque não existe um processo de tributação desta ultra riqueza. Eric Gil Dantas, economista do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais, conhecido como IBEPSI, disse que o processo de concentração de riqueza ele tem se acentuado nos últimos anos. Parte disso também é explicado pela precarização do trabalho. Veja só, a diferença que existe nessa questão não é apenas do governo falar que vai querer taxar
os super ricos, porque os super ricos vão pagar esses impostos e vão cobrar das pessoas que compram os produtos. Na verdade, o Brasil ele precisa fazer o inverso. Ele precisa aumentar o imposto de renda para os ricos e reduzir o imposto sobre o consumo, que são os pobres que carregam o país nas costas. A vantagem de ser muito rico no Brasil é esta, que não há punição. Um exemplo, os executivos das lojas americanas foram presos e eles culparam sim esses três grandes sócios, dizendo, inclusive, que obedeciam às ordens deles. E óbvio, esses três grandes sócios, cada vez mais ricos, sequer foram intimados para depor e prestar depoimento, não só na Polícia Federal, como na ação judicial que tramita em segredo de justiça contra as lojas americanas. Pois é, o país continua e vai continuar sendo eternamente o país dos burocratas, que são os amigos dos governos.